A história que você vai ouvir a seguir é muito sinistra. Ela foi enviada pela neta do médico veterinário João. A Simone narrou essa história. E a primeira vez que eu li esse relato, eu fiquei, confesso, pensativo alguns minutos. Ela fala sobre um homem que foi visitar uma fazenda, onde seu avô estava hospedado. E, depois daquela visita, coisas estranhas começaram a acontecer naquele lugar. E surgiu até mesmo um lobisomem que foi atropelado pelo carro no qual estava dirigindo o dono da fazenda. E o avô dela estava junto nesse veículo. A dúvida leva a gente a ficar pensando se aquele homem, o visitante, é quem era que se transformava em lobisomem. Ou poderia ser outra pessoa. Você vai ouvir a seguir essa história, ou este relato, como preferir. E eu quero que você sinta-se livre para dar a sua opinião. Deixe o seu comentário dizendo o que você acha. Em qual conclusão você chegou depois de ouvir este relato? Se você concorda com as pessoas que talvez o homem visitante e o lobisomem fossem as mesmas pessoas ou não. Enfim, alguns vão dizer que foi apenas uma coincidência o lobisomem surgir e atacar os animais dias depois da visita daquele homem estranho. Mas o homem chegou na fazenda pedindo para conhecer os animais que estavam ali. É melhor você ouvir a história, para você ficar sabendo realmente o que aconteceu naquele lugar, conforme as palavras que foram ditas pela Simone, que é neta do médico veterinário que estava naquele momento lá naquela fazenda, junto com o Valdomiro, que era proprietário daquelas terras e daqueles animais também. Ouça agora esse relato que foi enviado pela Simone, que é neta do veterinário João, que estava lá naquela fazenda no momento que tudo aconteceu. Eu tenho certeza que você vai formar a sua opinião. Como algumas pessoas, talvez você imagine que aquele homem e o lobisomem não sejam a mesma pessoa. Ou vai pensar como outros, dizendo que tanto o homem quanto o lobisomem eram as mesmas pessoas. A verdade é que aquele homem, o visitante desconhecido que surgiu naquela fazenda pedindo para visitar o local, nunca mais foi visto na região depois daquele acontecimento. Na década de 1970, existiu uma fazenda na região centro-oeste do Brasil, onde Valdomiro vivia tranquilamente cuidando dos seus animais e ali ele cuidava da sua família também. Havia alguns funcionários que Valdomiro havia contratado para trabalhar junto com ele para conseguir manter e cuidar de todos os animais que ele possuía em suas terras. A fazenda era bem conhecida das pessoas daquela região. Valdomiro tirava leite, vendia leite puro para as pessoas que iam até a fazenda para buscar, e até mesmo ele levava com a sua caminhonete para entregar num bairro não muito distante da fazenda onde ele morava. E dependendo da quantidade de leite que era reservada para alguém, que era encomendada por alguém, ele tirava algumas horas, reservava algumas horas do seu dia para ir até o lugar e entregar a encomenda que a pessoa fazia diretamente com ele lá na fazenda. Certa vez, algo muito assustador aconteceu lá na fazenda, algo que nunca havia acontecido por ali. Aquilo chamou a atenção de muitas pessoas, até muitos curiosos foram até aquele local depois do acontecimento para tentar descobrir e saber o que realmente havia acontecido ali. Valdomiro
era parado por muitas pessoas em todos os lugares onde ele passava, e todos queriam saber se aquela história realmente era verdadeira ou se as pessoas estavam criando, fantasiando algo em suas cabeças, falando que aquilo ocorreu na fazenda do Valdomiro e também que era possível até mesmo ter uma certeza perguntando aos funcionários da fazenda, que alguns deles também participaram de certa forma do aquele caso muito assustador e estranho, até mesmo sinistro, que ocorreu numa noite de lua cheia naquele lugar. Valdemiro sempre respondia aquilo que ele podia falar, o que até mesmo estava ao alcance do seu conhecimento. Ele não ia além, ele não exagerava, ele falava o que ele sabia, respondia apenas o que ele tinha visto, e os seus funcionários também não faziam diferente. Quando perguntavam a eles o que aconteceu naquela noite, todos falavam exatamente igual o que o Valdomiro contava para as outras pessoas. João era um veterinário recém-formado e decidiu passar um tempo em uma fazenda para ganhar experiência prática com os animais. João chega à fazenda do Valdomiro e é recebido calorosamente pelo fazendeiro e seus ajudantes também. Enquanto explora a fazenda, João conhece diversos animais que ali habitam e fica impressionado com a diversidade e saúde daquele rebanho. Porém, na noite seguinte à sua chegada naquele local, um evento perturbador abala a tranquilidade da fazenda. Um ataque misterioso acontece durante a lua cheia, deixando vários animais mortos e feridos. Valdomiro, determinado a proteger sua propriedade e seus animais, decide sair em busca do invasor, levando João e alguns dos seus ajudantes consigo. Enquanto percorrem a estrada em busca de pistas, João avista uma figura estranha que parece se mover com uma velocidade sobrenatural. Valdomiro acelera sua caminhonete na tentativa de alcançar o intruso, mas é tarde demais. O veículo atropela o animal, que foge para o matagal, deixando para trás um rastro de sangue. Nos dias seguintes, a fazenda fica em estado de alerta, enquanto Valdomiro e seus ajudantes vasculham os arredores em busca de sinais do intruso. No final de semana, um corpo em decomposição é encontrado numa colina próxima à casa da fazenda. As autoridades são chamadas e uma investigação é iniciada. João começa a se perguntar se aquele estranho visitante que pediu para conhecer os animais da fazenda poderia ser o mesmo ser misterioso que atacou a propriedade. Sua mente se enche de perguntas e incertezas, enquanto João tenta desvendar o mistério que se desenrola na fazenda do Valdomiro. O que aconteceu foi que um homem desconhecido foi montado num cavalo visitar a fazenda do Valdomiro, e durante a visita o homem desconhecido pediu para conhecer os animais da fazenda. Numa noite seguinte, com lua cheia, o animal atacou a fazenda e matou vários animais. Valdomiro pegou sua caminhonete e saiu à procura do invasor pela estrada de terra, enquanto, com alguns ajudantes montados em seus cavalos, procuravam nos arredores da fazenda. Não muito longe, Valdomiro viu um bicho que lembrava um lobisomem correndo na estrada. Ele estava correndo muito e em alta velocidade. Valdomiro não conseguiu frear o veículo e atropelou o animal, que ficou gravemente ferido. Mesmo assim, o bicho fugiu para o matagal. No final de semana, o corpo daquele suposto lobisomem, ou aquele homem que foi visitar a fazenda, foi encontrado caído e já em decomposição numa colina. Será que aquele homem estranho, visitante da fazenda, era ele, o lobisomem? É uma história intrigante, com elementos de mistérios e suspense. É difícil dizer com certeza se o homem desconhecido era de fato um lobisomem, pois muitas vezes, em situações assim, as evidências são ambíguas. No entanto, há certeza uma série de eventos incomuns
que poderiam sugerir essa possibilidade. O fato de o homem desconhecido ter aparecido na fazenda pouco antes do ataque e expressado interesse em conhecer os animais pode levar a suspeitas. Além disso, o ataque ocorreu na noite seguinte à sua visita, coincidência que pode parecer suspeita. O avistamento do bicho, que se assemelhava a um lobisomem na estrada, seguido pelo atropelamento e fuga para o matagal, também adiciona mais mistérios à história. O fato do corpo de um homem ter sido encontrado posteriormente em decomposição pode sugerir uma ligação entre o homem desconhecido e o suposto lobisomem, mas, novamente, não podemos ter certeza absoluta. A interpretação desses eventos pode variar dependendo das crenças e perspectivas individuais, mas é certamente uma narrativa intrigante que deixa espaço para a imaginação.